Bom, eu vou começar então, porque acho que já deu 11 horas já, né? O tempo, bom, primeiro hoje, né, Sexta-feira Santa, quero desejar uma Sexta-feira Santa iluminada para todos vocês. Todos os anos a Sexta-feira Santa é um dia onde a gente para refletir muita coisa, né? Porque foi o dia que Jesus foi crucificado e, enfim, por tudo que a gente sabe, né, da história. E nesse momento, nesse contexto, a gente precisa estar pensando mais ainda sobre os nossos valores, sobre os nossos conceitos e vendo o que a gente precisa aprender com tudo isso, né? Então hoje é um dia de bastante reflexão, por ser a Sexta-feira Santa e por estarmos nesse contexto que a gente está hoje, né? Então eu desejo uma Sexta-feira Santa iluminada para todos vocês, de muita luz e muita sabedoria, tá? Então vamos começar. Hoje o nosso tema, ainda continuando, né, a questão das pílulas mágicas para cura emocional. Então, quais as informações que a gente precisa para ter essa força de vontade todos os dias para a gente se tornar a nossa melhor versão, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento interpessoal, né? E aqui eu vou passar alguns conceitos para vocês, quem tiver papel e caneta aí para anotar, quem quiser me mandar pergunta, pode me mandar que eu vou respondendo, né? Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Então, o relacionamento interpessoal, ele é baseado em quê? Né? Como que a gente se relaciona com a outra pessoa, como que a gente interage com as outras pessoas, seja com as pessoas da família, seja com as pessoas da família de origem, né? Seja com marido e filhos, esposa e filhos, seja com amigos na vida social, seja na relação entre profissionais, né, de trabalho, enfim, como que a gente age ou reage nessas relações, né? E aí existem alguns conceitos que vêm lá de trás e que normalmente a gente não tem esse conhecimento, né? Então, um deles é a respeito da identidade familiar, que a gente até falou na semana passada, se eu não me engano, sobre a identidade familiar, né? Então, dentro da identidade familiar, existem duas questões que são muito importantes a gente saber, que é a herança emocional e a lealdade sistêmica, tá? O que é isso, né? A herança emocional é tudo que a gente herdou da nossa família. Então, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios-avós, bisavós, de todas as gerações anteriores, né? Quais foram as emoções que a gente herdou desses antepassados. Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber, tá? A lealdade sistêmica já é um pouquinho mais complicado. Não é complicado, é complexo de entender, mas vamos lá. A lealdade sistêmica, quando a gente, sem querer, a gente repete o padrão do nosso pai ou da nossa mãe por lealdade, né? Por amor, pela necessidade de pertencer, pela necessidade de receber o amor deles de volta, né? Então, muitas vezes a gente vê famílias, por exemplo, que tem um pai alcoólatra, vamos supor, né? Então, por amor, mesmo a gente sabendo que aquilo vamos dizer, errado, a gente acaba repetindo aquela atitude, né? O alcoolismo no caso, porque a gente quer pertencer, a gente quer receber aquele amor, né? Eu preciso ser leal ao meu pai, por exemplo, para receber o amor dele, para ser aceito por ele, né? E aí a gente acaba repetindo aquele padrão.
Então, vamos supor que seja uma mãe autoritária, né? Por lealdade, por amor à minha mãe, por necessidade de pertencimento à minha mãe, eu posso acabar repetindo aquele padrão emocional dela para receber o amor dela de volta, para ser reconhecido por ela, porque aquele é um valor dela, né? Da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa que rouba, né? Pode ter vindo de uma família que os pais roubam e aí, mesmo sabendo que é uma atitude errada, mas por lealdade sistêmica, por amor, essa pessoa vai acabar repetindo aquele padrão para ser aceito pelo pai ou pela mãe ou pela família e vai para receber o amor de volta, ele vai continuar repetindo aquele padrão para ser pertencido, para receber o amor daquele pai e daquela mãe, tá? Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que é complexo de entender isso, mas vão me mandando perguntas que eu vou repetindo na medida do possível, tá bom? Então, quando eu repito, né, quando eu faço uma repetição de padrão, ou ela que é a identidade familiar, né, que a gente já falou semana passada, ou ela é por herança emocional, herança de genética mesmo, de pai e mãe e avós e familiares, ou é por lealdade sistêmica, por repetição, para ter esse pertencimento, para receber esse amor, para ser incluído, para pertencer àquela família, tá? Então, aqui eu fiz algumas perguntas. Como que é, né, a comunicação no seu ambiente familiar, por exemplo? Nessa questão de relacionamento interpessoal, a comunicação é o mais importante de tudo, né? O como a gente se comunica e o como a gente recebe uma comunicação faz toda a diferença nesse relacionamento, nessa relação, nessa troca, né? Então, por exemplo, seus pais eles tinham diálogos abertos ou não, né? Era uma família mais fechada, mais reclusa, com menos diálogos. Era amoroso, era rústico, grosseiro, né? No sentido de, vai menina, vai resolver a vida, né? Então, assim, como que era essa comunicação? Muitos gritos, né? Tem famílias que gritam muito, que parece que nasceram no pé da cachoeira, né? Ou o tom de voz era muito baixo, mais intimista, né? Mais reprimido. E se esse tipo de comunicação gerava ou gera medo de você se expressar, né? Por exemplo, quando uma criança vai pedir alguma coisa para os pais e fala assim, não me atormenta, sai daqui, não tá vendo que eu tô ocupado. Então, assim, isso vai trazer uma percepção para essa criança e ela vai criar uma crença ali de que ela não é bem-vinda falando, vamos supor, né? Então, como que era, né? Faz aí uma retrospectiva da sua vida e lembra como que era a comunicação dos seus pais ou das pessoas que te criaram com você quando você era criança, né? Isso tem tudo a ver com a forma que você se comunica hoje com as outras pessoas, tá? Se estiver fazendo sentido aí pra vocês, vai mandando um joinha pra mim, que eu vou entender que vocês estão me entendendo. Então, além da herança emocional e da lealdade sistêmica, tem as crenças adquiridas. Mas as crenças adquiridas normalmente são baseadas nessas duas questões aqui, da herança emocional e da lealdade sistêmica, tá? Vai depender muito... Ai, que bom! Vai depender muito de como você tá olhando, tá percebendo isso, né? Então, lá na barriga da mãe, desde que você já tá lá quietinho na barriguinha da sua mãe, você já tem uma percepção do que tá acontecendo no mundo aqui fora, né? Então, desde a barriga da mãe até os 7 anos, mais ou menos, da criança, a percepção da criança é muito aguçada.
é onde a gente cria as nossas maiores e mais difíceis crenças, né? Porque é óbvio que a gente não tem maturidade para entender o que está acontecendo, e aí a gente cria a crença de acordo com a maturidade daquela idade que a gente tem, né? De até os 7 anos de idade. E aí a gente cresce, a gente vai crescendo de acordo e acreditando e tomando atitudes de acordo com aquelas crenças que a gente adquiriu, tá? Então, quando eu olho, faço essa retrospectiva da minha história, olho para tudo que aconteceu e faço uma releitura, vamos dizer assim, né, de tudo isso com a maturidade que eu tenho hoje, fica mais fácil, a minha vida fica mais leve, eu fico mais consciente de que aquilo que aconteceu é a minha história, né? Faz parte da minha história. E não foi contra a minha pessoa. Foi o que deu para ser, foi o que os meus pais deram conta de realizar, foi o que as pessoas que me criaram deram conta de realizar comigo. Então, aí entra uma questão, né? Quando eu falo as pessoas que me criaram. Porque muitas vezes não é o pai ou a mãe que cria, né? Porque justamente isso é uma questão muito séria de que adultos hoje que não foram criados pelos pais têm. Então, existe uma crítica, um julgamento, uma mágoa muito grande em relação a isso. Então, não foram eles que te criaram porque eles não tinham condições de te criar naquele momento, né? E se te criaram de uma forma que você não concorda, ok, não preciso concordar. De novo, repetindo, a semana passada eu falei bastante sobre isso, né? Eu não preciso concordar, mas eu preciso entender que a forma que foi o que eles deram conta de fazer, foi o que eles aprenderam a fazer. Não era contra você, era o que eles conseguiram fazer, né? Então, isso tira um peso que de verdade não existe, mas que a gente acredita que existe, né? Então, quando eu olho para o meu passado e vejo tudo que aconteceu, e olho para as condições que as pessoas que me criaram tinham para me criar, isso tira um peso muito grande das minhas costas, das minhas emoções, né? Eu passo a enxergar aquilo como uma forma de amor, né? Eles fizeram aquilo da forma que eles fizeram, independente se foi doando uma criança para um outro pai ou uma mãe criar, ou se foi criando nas condições que tinha, de qualquer forma, foi uma forma de amor, tá? Alguém tem uma questão sobre isso? Quer me perguntar alguma coisa sobre essa complexidade toda da identidade familiar, das crenças, da herança emocional, da lealdade sistêmica? Pode ir me colocando aqui, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar gravada também. Quem tá chegando agora pode assistir depois o comecinho. Vai ficar gravada 24 horas, então até amanhã, sábado às 11 horas, vai estar no ar, tá bom? Quem perder, que não conseguir assistir essa live hoje ou a gravação até amanhã, ela vai estar disponível no meu canal do Telegram também. Então, quem tem Telegram, entra lá no meu canal, vou convidar para entrar no meu canal. Normalmente, quando eu vejo as pessoas entrando no Telegram, eu já convido para entrar no meu canal, que chama Equilíbrio Emocional. E tem o link também no Instagram. Então, quem quiser baixar o Telegram e me adicionar nesse canal, é só ir lá no link da bio do Instagram, tá bom? Uma outra questão do relacionamento interpessoal é a respeito da hierarquia, né? A hierarquia é um conceito bem forte para a gente prestar bastante atenção, que é a questão de como eu fui criada para respeitar essa hierarquia, né? Como que eu me... Porque o que acontece? Quando a gente é criança, a gente ama tanto os nossos pais que a gente quer defender eles de tudo e de todos, né? Só que esse não... E algumas vezes os pais pedem, inclusive,
para isso acontecer, né? É como se eles não tivessem vivido muitos anos antes da gente nascer. Mas às vezes a gente cai nessa armadilha, né, como pais, de falar para os filhos: ai, o que você acha que eu faço? Ai, me ajuda nisso, ai, não sei o quê. Então, dependendo da idade da pessoa, tem que prestar muita atenção nisso. Porque dependendo da idade da criança, ela não tem condições de realizar aquilo que os pais estão pedindo, né? Então, essa questão da hierarquia é mais fácil de entender, porque é mais lógico, tá? Então, por exemplo, imagina a árvore genealógica, né? Tem o pai, a mãe e os filhos aqui embaixo, certo? Aí em cima do pai e da mãe tem os avós, paternos e maternos, né? Então, quando eu estou no meu papel de filha, né? Quando eu sou criança e estou no meu papel de filha, e eu começo a tomar atitudes pela minha mãe ou querer que a minha mãe faça coisas de acordo com o que eu acho que é certo, lá com a idade que eu tenho de pequenininha, eu tô infringindo, vamos dizer assim, uma hierarquia, né? Então eu tô saindo do meu papelzinho de filha, de filhinha ou de filhinho e querendo tomar o lugar do meu pai ou da minha mãe, né? E isso, se os pais não percebem, isso vai crescendo, né? Igual bolo, vai com fermento. Quanto mais comida você dá ali, quanto mais fermento você põe, mais o bolo cresce, né? Então, quando os pais vão alimentando essa atitude dos filhos de acabar obedecendo os filhos ou acabar aceitando o que eles estão falando, a posição que eles estão tomando, né? Que não é maturidade. Porque alguns pais falam: nossa, meu filho é tão maduro que ele toma decisões por mim. Né? Então, assim, não é isso. Existe um sofrimento aí muito grande, né? Essa criança tá fazendo o papel que não é dela. E lá na frente, com a médio e longo prazo, isso fica pesado para todo mundo. Fica pesado tanto para a criança como fica pesado para o pai e para a mãe, porque vai chegar num determinado momento que o pai e a mãe vai falar assim: não, mas eu não concordo com isso, eu não quero fazer isso. E aí começam os atritos, as brigas, né, entre pais e filhos. E quando isso não é resolvido, não é elaborado, quando a pessoa não entende isso e vai levando isso para a vida, o que vai acontecer? Esse menino ou essa menina que pularam, né, uma hierarquia e ficaram ali tomando atitudes pelos pais e pela mãe, vai ter essa mesma atitude com o chefe, por exemplo, né? Então vai trabalhar em algum lugar e aí o superior a essa pessoa tem um certo comportamento que ela não concorda e aí ela começa o quê? Nossa, meu chefe é isso, porque o meu chefe é aquilo, porque ele não sabe fazer, porque ele não sabe resolver, porque ele não sabe nada, porque não sei o quê. E isso fica o quê? Fica muito ruim para toda a equipe, na verdade, né? Fica um ambiente muito ruim, fica pesado para todo mundo. E esse subordinado vai acabar tendo muitos problemas profissionais, inclusive de crescimento profissional, de desenvolvimento profissional. A mesma coisa acontece quando essas pessoas que têm o padrão de fazer essa sobreposição ao pai e à mãe, continuar tendo essas atitudes no relacionamento amoroso, né? Então, seja namorado, ou seja, no caso de marido ou mulher, né, serem casados, isso vai acontecer durante um tempo que eles não vão perceber. Mas lá na frente, de novo, a médio e longo prazo, isso vai ficar pesado, né? Numa relação entre homem e mulher, no relacionamento amoroso, as duas pessoas precisam estar alinhados, precisam estar na mesma posição, precisam estar de igual para igual, né? Respeitando a condição do homem, que homem, mulher é mulher, desde que o mundo é mundo e vai ser sempre assim, né? Então, assim, o homem, qual que é a posição do homem? O homem, normalmente, ele tem a necessidade de prover, né? De manter ali uma família. E a mulher, hoje em dia, também trabalha, também
ajuda nas despesas da casa, mas ela tem... então o homem ele conquista e a mulher é conquistada, né? Aí algumas feministas vão falar pra mim assim, não, Alessandra, mas isso mudou e não sei o quê. Tá, pode ter mudado um tantinho, tá? Mas na maioria dos casos é assim que funciona, né? Quando a gente faz diferente, dá errado. Como diz a minha filha, dá ruim, né? Falando nisso, tô com muita saudade da minha filha, ela tá em isolamento com a minha mãe, lá na casa da minha mãe, faz 20 dias que eu não abraço ela. Tô com muita saudade de abraçar minha mãe e minha filha, mas a gente vai respeitar todas as questões de hoje em dia e vai dar tudo certo, né? Então, qual que é o homem, ele tem um papel e a mulher também tem um papel, e os dois papéis são importantes. Não é que um papel seja mais importante do que o outro papel. Eles se completam, eles se complementam. Então, quando eu tenho o hábito de... eu cresci, né, naquela questão lá de me colocar no lugar dos meus pais, e aí eu vou fazer a mesma coisa no meu relacionamento. Isso não vai funcionar. Uma hora o homem vai cansar, ele vai ficar esgotado e ele vai sentir necessidade de se colocar. Entende? Então, se vocês estão com dúvidas em relação a isso, me escrevam aqui, por favor. Da mesma forma que se aquela criança foi criada de uma forma muito impositiva, né? Ela cresceu uma criança, né? Se a gente entra aqui no contexto do falar muito baixo, de ser reprimido, essa criança vai se tornar um adulto inseguro, né? Então a gente tem aqui 8 ou 80, né? Ou a mulher ou o homem que acham que sabem tudo, que podem tudo, porque sempre tomaram a frente das situações, ou a criança que vira adulta e é insegura, não consegue tomar decisões, não tem vontade própria, né? Isso também vai dar problema. Então essa comunicação, ela vai ficar truncada, ela vai ficar defasada, vamos dizer assim, né? Porque da mesma forma que o homem, ele tem a necessidade de resolver muitas coisas, né? De ser o provedor ali da situação, ele também quer uma mulher que tenha decisões, que tenha atitudes, né? Não pode ser nem lá, nem cá, né? Precisa estar, é isso que eu falo, precisa estar muito complementado, né? Tem uma questão aqui. Oi, Thalita, minha paciente de São José, linda. E se o homem não toma as atitudes de homem, a mulher precisa tomar a frente? Como fazer para o relacionamento não entrar em atrito? Então, a gente trabalhou isso na terapia, né? Quando o homem é mais introspectivo, né? Que entra aqui nessa categoria de falar mais baixo, de ser mais reprimido, de não expor as suas emoções, faz com que a mulher acabe tomando mais decisões, né? Só que a gente, na verdade, quem tiver mais recurso próprio para administrar essa situação, vai conduzir essa relação. Então, se você, por exemplo, toma mais atitudes que o seu marido, você precisa em algum momento conversar, né? Sentar para conversar. Olha, tá acontecendo isso assim, 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 assado. O que você acha da gente fazer diferente, né? E aí entra a questão da história, da identidade familiar também, né? De entender o que a história familiar desse parceiro, né? Então, como que foi a história familiar desse parceiro? De ser muito reprimido, né? Então, de não conseguir expor. Então, precisa ter uma conversa, precisa ter um diálogo, porque muitas vezes o que acontece e o que a gente está tentando resolver muito agora nesse momento é que a mulher ou o homem, eles saem para trabalhar,
e vão empurrando essas questões para debaixo do tapete e não conversam sobre aquilo que está incomodando. E aí aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai ficando muito grande. E aí chega uma hora que já não tem nem como querer resolver mais, né? Então, a chave do sucesso é a gente, sempre que acontecer alguma coisa que me incomodar, eu olhar para aquela situação e sentar e conversar com o meu parceiro ou com a minha parceira. E expor, não de um modo impositivo, mas querendo realmente entender o que está acontecendo. Querer realmente colocar ajuda nessa relação, né? Porque cada um tem um jeito de ser, né? Quando duas culturas diferentes se encontram, precisa ter o respeito um pelo outro, pela forma como eles são, e precisa criar uma identidade ali do casal, tá? Tem outra pergunta aqui da Carol, peraí, deixa eu ver. Não seria algo imposto pela sociedade milhões de tempos atrás? Se continuarmos fazendo igual, as coisas vão mesmo continuar iguais. Acho que seja mais um ponto de equilíbrio entre as partes da relação, não o fato de ser homem ou outra mulher, não é? Isso, é verdade. O fato de o homem ser homem e a mulher ser mulher, e cada um ter as suas características, Carol, isso faz com que elas sejam complementares, entende? Mas quando falta um pouco daquilo que a gente espera do homem, um pouco daquilo que a gente espera da mulher, o outro pode compensar, não tem problema, desde que isso seja conversado, desde que isso seja muito dialogado, entende? Precisa ter esse diálogo, precisa ter essa comunicação. E aí, hoje em dia, né, no momento que a gente está vivendo da pandemia, de ter que estar dentro de casa, convivendo mais tempo um com o outro, é a hora mais que certa para resolver isso, né? Então, alguns casais têm me falado, algumas pacientes têm me falado que têm descoberto muitas coisas sobre o parceiro, redescoberto, né? Que já tinham esquecido. Porque eles estavam muito cada um de um lado, né? Um indo trabalhar, outro indo trabalhar, e agora eles estão se redescobrindo. E está sendo muito bom. Então, aproveitar esse tempo para colocar esses pingos nos is, entende? Tem outra pessoa que me perguntou aqui. Quando não adianta mais conversar porque ele acha que sempre tem razão? Então é a forma. Sempre, gente, a gente tem uma responsabilidade na situação do jeito que ela tá. Nunca é a responsabilidade só da outra pessoa, tá? Então vamos partir desse princípio. Então, quando eu olho pra mim, porque o que acontece normalmente é que quando não tá dando certo, eu fico só apontando os erros do outro, né? E eu não volto o meu olhar pra mim, pra aquilo que eu tô fazendo. Então, toda ação tem uma reação, certo? Então, se eu estou agindo de uma forma, a outra pessoa está reagindo daquela forma, e se continuar nisso, não vai mudar mesmo, né? Então, qual é a forma que você acha que tem de você levar ele a entender que pode ser diferente, né? Então, quais são as ações que eu preciso tomar para levar aquele parceiro a pensar de outra forma, entende? Quando vem um paciente para mim e fala assim, eu não aguento mais meu marido porque não tá dando mais certo, porque ele não entende o que eu falo, porque a gente não se comunica bem e que não sei o quê. Aí eu faço um exercício de levar essa pessoa a lembrar por que ela se apaixonou por aquele homem, né? Então eu te pergunto aqui, comprinhas, vida de pet. Não sei quem que é, mas enfim. Você levar essa pergunta para você de uma forma bem analítica mesmo. De você parar para pensar e lembrar por que você se apaixonou por essa pessoa. Muito provavelmente, essa razão, né, pela qual você se apaixonou por essa pessoa, ficou esquecida. Tá dentro de um baú ali dentro, guardadinho. Então, e aí, como é uma pessoa de outra cultura, que foi criada por outra família, né? Quando vocês começam a conviver juntos, você começa a esquecer aquilo que te atraiu nele
e você começa a apontar os erros que para você são erros, né? Para ele é um valor. Então, quando aqui eu falo de herança emocional e lealdade sistêmica, isso daqui é um valor, gente. É um valor que a pessoa criou. É o valor da família dela, é a identidade da família dela. E ai de quem vir falar que tá errado, entende? Porque para ela aquilo é verdadeiro, aquilo é a verdade dela, entende? Então, quando eu quero que a pessoa, que o meu parceiro tenha um outro tipo de comportamento, primeiro que assim, a gente mudar já é muito difícil, né? Mudar outra pessoa é quase impossível. Então, eu tenho que olhar pra mim. Se eu quero mudar essa relação, se eu quero melhorar essa relação, eu tenho que olhar pra mim, pra fazer as minhas mudanças. E aí, a outra pessoa vai começar a reagir de forma diferente, tá bom? Eu deixei de viver para agradar ele, mas não dá mais. Ele não se posiciona com as responsabilidades e não me deixa tomar atitudes. É isso mesmo. Quem mandou você deixar sua vida para trás? Não é assim que a gente conquista as pessoas. A gente não pode deixar de ser a gente, né? Então isso daí foi uma opção sua. Não foi ele que te obrigou a deixar sua vida para trás, tá? Então, quando eu decido deixar a minha vida para viver outra vida, é uma outra questão, né? É um outro problema. Porque daí eu vou estar culpando o outro por aquilo que eu decidi, certo? Então, não tem como. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. A gente precisa assumir as responsabilidades das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, se você deixou de viver a sua vida, hoje você vai ter que fazer um outro movimento, né? A questão aí não é que ele está errado. A questão é que você não está mais aguentando essa opção que você fez. Entende? Então, você precisa rever os seus conceitos, voltar para a sua essência. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes, não deixem de ser quem vocês são por causa de outra pessoa. Isso não vai funcionar. Em algum momento vai explodir. E não é culpa do outro, não tem vítima nessa história, não. É quem escolheu fazer isso, né? Mas foram as circunstâncias da vida. Tá bom, foram as circunstâncias da vida, mas fui eu que optei, certo? Ou ele colocou um revólver aqui na cabeça e falou assim, muda, porque senão você não vai ficar comigo, né? Então, vamos assumir as responsabilidades e vamos buscar a nossa essência, né? Reconhecer quem você é de verdade, lembrar quem você era, né? E assumir isso e fazer a sua vida. Você vai ver que muito provavelmente ele vai te admirar mais por isso e essa relação vai ter um final mais feliz. Tô falando aqui genericamente, tá? Pra entrar no detalhe só na terapia mesmo. Mas assim, genericamente é isso, tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, já falamos de hierarquia. Vocês entenderam, gente, a questão da hierarquia? De como isso funciona? Carol, tô de olho em você, viu, minha paciente? Equilíbrio, né? É um outro conceito que a gente precisa olhar. O que é o equilíbrio, né? É o dar e receber. Então, quem aí se reconhece como uma pessoa que só se doa para as outras pessoas, né? Que entra um pouco nessa questão aí. E quem é a pessoa que só sabe receber? Então, escreve aí pra mim. Doação e recebimento. Quem consegue se doar e quem consegue só receber. Acho que pela minha insegurança fui empurrando com a barriga. Então, isso é uma questão, né? Quando a pessoa deixa de viver a sua própria vida, tem muito aí de falta de merecimento. E aí tem que entrar nessa questão do porquê que essa pessoa tem essa falta de merecimento. Como que ela tá olhando a história dela, né? Aquilo que a gente falou aqui no começo. Como que você está olhando a sua história? O que aconteceu na sua história de vida que fez você acreditar que você não merece ser feliz e aí você tem que ser outra pessoa para agradar as outras pessoas.
tá bom? Então, quem aí de vocês que estão assistindo se vê no papel de só se doar para outra pessoa e quem está aí no papel de que só sabe receber? Eu tô aqui só para receber. O que acontece? A gente precisa ter um equilíbrio aqui entre esse dar e receber, né? Nós, seres humanos, somos pessoas que temos o dom, tanto de dar quanto de receber. Então, quando eu me dou, quando eu me dou demais, fica desequilibrado, entende? E aí a relação com as outras pessoas vai ficar capenga, né? Porque se eu me dou demais, eu deixo de receber. E aí eu fico na falta. E essa falta é um saquinho que vai enchendo. Chega uma hora que ela explode. Esse saquinho explode. Então, aí vem, dá a oportunidade, né? De vir depressão, tristeza profunda, ansiedade, né? Pânico. Thalita, que bom que você tá aprendendo, né? Que você aprendeu, na verdade. Então, eu preciso equilibrar esse dar e receber na minha vida, né? E como que eu faço isso? Isso é um exercício, tanto para um quanto para outro, né? Tanto para quem só se doa, e aí fazer um exercício de parar para pensar o que ele pode receber, porque é aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, como você tá linda. Aí a pessoa que só doa fala assim, imagina, são seus olhos, né? Quem se vê nesse papel? Então, quando alguém chegar pra você e falar assim, nossa, você tá linda, você fala, muito obrigada, eu também acho. E qual é o problema, né? Tem coisa aí pra cuidar. Então, você precisa olhar pra você e se reconhecer, né? Essa pessoa que não entende que ela é bonita, que ela não entende que ela merece receber coisas, ela precisa voltar e ressignificar muitas coisas que ficaram mal elaboradas no passado, tá? Então, no passado ficaram coisas aí mal elaboradas pela sua própria história de vida, pela forma como você foi criada, como você se desenvolveu na sua fase infantil, na sua adolescência, né? O que te trouxe essa falta de merecimento? Para você achar que você precisa só agradar todo mundo e você não merece receber, né? Em contrapartida, tem aqueles que só sabem receber, né? Que também vem dessa criação, vem dessa crença, né? De que os pais fizeram tudo, que os pais resolveram tudo e a pessoa não precisou fazer nada, absolutamente nada, para doar, né? Para doar aquilo que ele tem para doar. Que seja amor, que seja carinho, que seja atenção, que seja educação, que seja, enfim, o que for, tá? Então, as pessoas que só recebem, elas também estão na falta. Elas também precisam aprender a se doar, né? A doar amor, a abrir a guarda, né? Porque normalmente essas pessoas que só recebem são pessoas que não entendem, que não sabem fazer uma troca, que não entendem, tem uma dificuldade enorme. Sabe aquelas pessoas que você vai abraçar, a pessoa fica assim, não consegue nem respirar, não sabe abraçar, né? Então, são pessoas que precisam se desenvolver. Todo mundo, tá, gente? Todos nós precisamos nos desenvolver, né? Todos nós precisamos, é um caminho aí que precisa ser trilhado pra gente reescrever a nossa história, pra gente curar feridas, né? Tem ferida aí que tá sangrando, tem ferida que tá mais ou menos, né? Então, a gente precisa olhar para essas feridas, a gente precisa olhar para essas feridas com a maturidade que a gente tem hoje, tá? Porque elas foram criadas numa maturidade que a gente tinha que não era suficiente para entender, para ficar bem elaborado, tá? Então isso precisa ser revisto,
Mas tem gente que fica agarrado naquela dor, que não larga nunca mais, que faz aquilo de um amuleto e não quer largar aquela dor. Entende? Então, pensa se você não tá querendo, se você não está agarrado a essa dor, né? Porque como assim, por exemplo, porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo. E não consegue nem respirar, não consegue nem viver por conta daquilo que aconteceu, que já passou, que foi o que deu pra ser, o que, enfim. Então, a Carol. Então, precisa rever tudo isso, precisa ir lá pra trás. Oi, Amanda, outra paciente minha, querida. Obrigada, viu, Carol, de estar me indicando aí para as pessoas. Então, a gente precisa fazer esse caminho de volta. A gente precisa ir lá na nossa história. E aí tem gente que vai falar, não, mas eu não quero porque foi muito ruim, porque não sei o que. Tá bom, foi ruim, mas tá ruim agora, não tá? Tá bom agora, do jeito que tá? Não tá, né? Tá conseguindo viver bem? Não tá. Então, você vai continuar não vivendo bem até quando? Entende? A gente precisa fazer esse caminho de volta para a partir daquele momento que eu começar a rever a minha história, a reler a minha história, a ressignificar a minha história, a dar outro valor para a minha história. Eu preciso... a partir daí eu vou começar a me curar. E aí vai ser um caminho de cura, que vai doer, mas não vai doer tanto quanto, não vai doer por tanto tempo quanto se você não fizer nada. Se você não buscar ajuda, se você não buscar entrar nessa ferida, cutucar lá essa ferida para ela cicatrizar, você vai ficar nessa zona de desconforto. Não é zona de conforto, é zona de desconforto por uma eternidade. E a gente tá nessa vida aqui para evoluir, a gente tá nessa vida aqui para crescer. Crescer dói, não sei se vocês, mas eu senti a dor do crescimento. Senti a dor dos meus ossos, da minha perna. Crescer dói, crescer emocionalmente também dói. Mas se eu não faço, se eu não dou esse passo, eu vou ficar nessa dor a vida inteira. E a partir do momento que eu começo a olhar para tudo isso, eu começo o meu caminho de cura. E aí isso vai ficando sustentável. E eu vou me tornando a minha melhor versão a cada dia, até eu encontrar aquela paz que eu sei que vocês estão procurando. Entende? Eu vou encontrar, eu vou voltar a sentir o amor pelo meu pai e pela minha mãe, que é o mais importante, né? Porque foram eles que te deram a vida, independente de qualquer coisa, independente de como tenha sido depois que eles te deram a vida, eles te deram a vida e você tá aqui hoje graças a eles. Então, olhar para tudo isso, ressignificar tudo isso, recontar a sua história, certo? Para você começar um caminho de cura e essa vida ficar mais confortável, né? Para você entrar na zona de conforto de fato, para você encontrar a paz que você quer, para tirar todo esse peso que tá aí nas suas costas, tirar essa dor que você tá sentindo. Sentir dor é muito ruim, né, gente? Vamos combinar que sentir dor é muito ruim. Então, até quando que eu vou ficar sentindo essa dor? Né? Então, olha pra você, aproveita esse tempo que a gente tá tendo de quarentena. Reescreve, vou dar uma tarefa pra vocês. Que normalmente eu dou pros meus pacientes. Escreve a sua história de vida. Escreve. Quando a gente escreve, a gente tem muito mais consciência. Vem muito mais coisas para nossa consciência. Sai lá do inconsciente, daquilo da caixa preta da gente, e vem para nossa consciência. E quando eu tenho consciência, eu tenho condições de fazer uma mudança. Enquanto eu não tenho consciência, enquanto eu sou ignorante em tudo isso que eu passei para vocês aqui hoje, eu não tenho condições mesmo de fazer isso, né? Então, durante essas semanas, né, comecei a semana passada, essa semana, tem mais 6 semanas aí pela frente de aula, onde eu vou estar passando informações para vocês, que vocês podem ir juntando aí, lé com cré, montando quebra-cabeça e revendo a vida de vocês, e reescrevendo, né, coloquei aqui,
Não, aqui é outra coisa. Reescrevendo a vida de vocês, tá? O que eu coloquei aqui é respeitar a história do outro, que entra muito em relacionamento, que é aquilo tudo que a gente já falou hoje, né? Eu tenho a minha história de vida, a minha identidade familiar, e quando eu encontro outra pessoa que tem outra história de vida, que tem outra identidade familiar, eu preciso respeitar. Se aquilo não serve pra mim, eu não fico com aquela pessoa, certo? Eu preciso respeitar. As qualidades dessa pessoa são maiores do que aquilo que me incomoda, então vale a pena investir. Então, se vale a pena investir, vale a pena respeitar essa pessoa. Oi, Silvinha, obrigada, amor. Então, eu preciso respeitar aquilo que eu estou assumindo, que aquelas qualidades me fazem bem, então eu estou assumindo que aquilo me faz bem. Então eu preciso respeitar aquilo que eu não concordo, certo? A partir daí, essa comunicação vai ficar melhor, tá? Então, para as pessoas que deixaram de viver a sua própria vida, para as pessoas que querem que o outro viva a sua própria vida, tem bastante informação aí para vocês pensarem esses dias, né? Para vocês refletirem, para vocês começarem a fazer algum tipo de mudança nesse sentido, né? A forma como você vai se comunicar. A melhor forma de se comunicar com o outro é perguntando se ele acha que você tem razão naquilo que você está falando. Então, meu amor, você acha que tá certo você fazer isso? E não chegar e falar assim, você tá errado, você fez errado, e bababá, né? Aquela chuva de coisas negativas ali. Levar a pessoa a pensar, levar a pessoa a refletir sobre as atitudes dela, né? Relembrar aquilo que você gostou daquela pessoa, né? No ambiente de trabalho, olhar para o seu chefe e entender que muito provavelmente ele tem um caminho aí maior que o seu, por isso ele está naquela posição. Seja de tempo de trabalho, seja de tempo de estudo, seja de tempo de prática, né? Não importa se o seu chefe é mais novo que você, mas se ele é mais novo e estudou mais que você, então ele tem mais condições para estar ali naquele cargo, entende? Se essa pessoa que é seu chefe, que é seu superior, teve mais experiência que você, então ele é merecedor daquela posição que ele tá. Existem as exceções, é óbvio, né? Sempre existem as exceções. Mas olhar para as hierarquias da forma correta, assumir o seu papel de cada coisa. Então, se eu sou filho da minha mãe. Se eu sou mãe do meu filho. Se eu sou pai do meu filho. Se eu sou subordinado, eu tenho que respeitar a minha hierarquia. Se você sabe mais que o seu chefe, você pode estar em outro lugar, na mesma posição que ele, em outra empresa, certo? Então, faça por merecer. Se você está no papel de marido e mulher, isso precisa estar alinhado, precisa ser de igual para igual, tá? Se eu sou irmã mais velha, eu tenho meu papel. Se eu sou irmão mais novo, eu tenho o meu outro papel. E tudo isso precisa ser respeitado, né? Então, olha para você, reflete tudo isso que eu falei e faz uma redação da sua própria história de vida, né? Se tiver muita dor aí, e se você anotou, essa live vai ficar gravada até amanhã aqui no Instagram. Depois a gente vai colocar o link na bio do Instagram, então você só clicar lá que vai direcionar você pro Telegram ou pro YouTube, tá? E aí isso vai estar lá gravado. Então, se você não tá com papel e caneta aí agora, você vai ter a oportunidade de anotar, de fazer as anotações depois, seguindo esse caminho que eu falei. Então, faz essa redação. E aí, se você achar que tá doendo muito, você vai lá, rever a live, rever as informações, faz as anotações necessárias, faz uma autoanálise, né? E vai, depois de um tempo, reescrever a sua história, tá?
ou então vai para terapia, que nesse caso está sendo online, né? Atualmente está sendo online, mas não perde em nada a qualidade do atendimento. Meus pacientes que estão me assistindo aí podem me dar um de acordo aí, que não perde em nada a terapia online, né? Então, para quem não tem condições de fazer esse caminho sozinho ou sozinha, vai ser um prazer imenso para mim. Essa é a minha missão. Eu amo ela, de fazer esse caminho junto com os meus pacientes. Tá certo? Acho que por hoje é só. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Então, relembrando, né? Essa live vai ficar no ar até amanhã às 11 horas, aqui no Instagram. Depois disso, vai ficar no link da minha bio no Instagram. É só clicar no link que vai ser direcionado para o Telegram e YouTube, e vai ficar lá. Então é só ir lá e assistir de novo. Se quiser, achar importante, mandar para outras pessoas. Gente, quanto mais pessoas eu conseguir atingir com essas informações, mais feliz eu vou ficar, tá? Mais eu vou ficar grata de ter condições de passar essas informações e de atingir mais pessoas, de ajudar mais pessoas a encontrar o seu caminho, tá? Então, se vocês quiserem indicar para outras pessoas, é esse caminho que precisa fazer, do link lá da bio, certo? Mais alguma coisa? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Obrigada, Thalita, me indicando também. Isso, vem, comprinhas de vida de pet, pode me procurar que vai dar super certo, tá bom? A gente tem solução para tudo nessa vida. E solução sustentável. Acho que de pergunta já foi. Então tá bom, gente. Muito obrigada a vocês. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê na próxima. Lilian, muito obrigada, viu, de estar assistindo também. A Lilian é minha paciente também de Passa Quatro. Então, muito obrigada. Na semana que vem a gente vai ter uma outra live às 11 horas. Sempre na sexta-feira, às 11 horas, eu vou estar aqui passando informação para vocês. Amanhã eu ainda não sei qual vai ser o tema da semana que vem, mas eu vou pensar e aí eu vou colocando ao longo da semana temas relacionados ao tema que eu vou falar na sexta-feira, tá bom? Então, quem puder divulgar isso para quanto mais pessoas estarem nesse momento aqui com a gente, né, perguntando, tendo a oportunidade de perguntar aqui online, e quem não tiver essa oportunidade, poder mandar para essas pessoas, tá bom? Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Acho que não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Agora é o momento. Ou a semana que vem, certo? Muito obrigada, gente. Uma sexta-feira da paixão muito iluminada e com muita sabedoria para todos vocês. Vamos aproveitar todo esse tempo que a gente sempre falou que não tinha e a gente está tendo agora para a gente se reinventar, para a gente se rever, para a gente se redescobrir, certo? Tá bom? Fiquem com Deus.